Gente, eu estava conversando sobre o método hipotético dedutivo lá, né, que é a base do método científico modernamente. E eu só queria lembrar para vocês a diferença entre dois termos muito utilizados lá em ciência, método indutivo, método dedutivo, né? O método indutivo é um tipo de raciocínio que ele parte de uma premissa menor para uma maior. Tudo bem? Não deu para entender? A gente, moçada, trabalha com a repetição de ideias. Então, você diz assim, né? Bactérias são formadas por células. Você diz assim, animais são formados por células. Você diz assim, plantas são formadas por células. Ora, uma vez que bactérias são formadas por células, animais são formados por células, plantas são formadas por células, eu posso chegar à conclusão de que todos os seres vivos são formados por células. Ou seja, estou partindo de premissas menores, a bactéria, células, o animal, células, planta, células, para uma premissa maior, ou seja, todos os seres vivos são formados por células. Raciocínio indutivo ele é muito interessante, né? Mas, moçada, ele pode ter muitas exceções. Porque, por exemplo, o fato de você estudar várias bactérias, vários animais, várias plantas, e todos eles serem formados por células, não garante com certeza absoluta de que todos os seres vivos são formados por células. Pode ser que você tenha alguma exceção em relação a essa situação, né? O método dedutivo, ele vai partir de uma premissa maior para uma premissa menor. Tudo bem? Não deu para entender? Lá vamos nós tentar colocar um exemplo em relação a isso. Se alguém disser para vocês, seres vivos são formados por células. Bom, isso aqui é uma premissa maior, né? Uma generalização. Alguém pode chegar e dizer, animais são seres vivos. Ora, se seres vivos são formados por células e animais são seres vivos, automaticamente animais são formados por células. Ou seja, gente, eu parti da premissa maior, todo ser vivo é formado por células, para chegar à conclusão de que se os animais são seres vivos, os animais são formados por células. Eu posso pegar essas ideias e dizer assim, né? Método indutivo, de uma premissa menor para uma maior, eu posso colocar de outra maneira. Vai do particular para o geral. Do particular, a bactéria, o animal, a planta, para o geral, todos os seres vivos. No método dedutivo é o contrário. Eu vou partir do geral, todos os seres vivos são formados por células, para o particular, né? Animais são seres vivos? Ora, todo ser vivo é formado por células. Se o animal é um ser vivo, então animais são formados por células. O método indutivo, uma outra maneira da gente discutir, da gente descrever o método indutivo, que ele vai partir de uma observação particular para o geral, enquanto que o método dedutivo, ele vai partir de uma observação geral para o particular. Alguém vai lá e questiona, ô Landim, qual desses dois é o mais confiável? Claro que é o método dedutivo, né? No método indutivo, o fato, por exemplo, de uma planta ser verde, não garante que todas as plantas vão ser verdes, né? Entretanto, se eu vou lá e coloco, todas as plantas são verdes. Bom, claro que a gente sabe que não é, mas se eu parto dessa premissa, todas as plantas são verdes, se eu disser, arroz é planta, então é verde. Né? Milho é planta, então é verde, ou pelo menos uma parte dela. Então o método dedutivo ele é muito mais confiável do que o método indutivo. O método indutivo, ele dá margem para muitas exceções. Então quando você vai lá e fala, por exemplo, numa teoria celular da vida, que ela foi elaborada com raciocínio indutivo, a teoria celular foi desse jeito, né? O cara viu que planta é formada por célula, e depois que animal é formado por célula, e depois que bactéria é formada por célula, então todo mundo é formado por célula. E o método indutivo, ele vale para você elaborar a teoria celular durante um tempo, porque depois da moçada descobre os vírus, e até hoje a gente não sabe se o vírus é ser vivo ou não. Então o método indutivo tem limitações. Mas volto a dizer,
o contrário, no método dedutivo. Se eu vou lá e coloco para você que seres vivos em geral são formados por células, eu espero que os próximos seres vivos que eu descreva seriam formados por células também, porque eu parti do geral para o particular. Então, indutivo do menor para o maior, dedutivo do maior para o menor, a maneira de você pensar diferentemente nesses dois casos.